Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre séries, mais especificamente sobre The Boys, uma série da Amazon Prime Video, que é uma adaptação de quadrinhos, fala de super-heróis, e é também uma maneira um pouco diferente de apresentar esses salvadores da pátria aí. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes, eu queria que você já deixasse aí nos comentários se você gostou ou não gostou de The Boys. Vamos conversando aqui enquanto tá rolando o vídeo. Mas então, o que é essa série, né? Ela adapta o quadrinho publicado lá no meio dos anos 2000 pelo Garth Ennis e pelo Derek Robertson, e ela mostra uma sociedade bem assim, igual aos dias de hoje. Todas as coisas que a gente tem nos dias de hoje meio que são mantidas, com a exceção de existirem super-heróis na vida real. E uma coisa legal é que os super-heróis foram bem integrados à sociedade. Você tem uma empresa que administra tudo deles, que se chama Vought Industries, e eu acho interessante porque ela é uma espécie de mistura entre uma SHIELD e a própria Marvel do nosso mundo. Por quê? Porque ela administra os super-heróis, né? Então ela até chega a contratar esses super-heróis. E também tem o outro lado, que é o lado do licenciamento. Então ela que cuida dos bonecos dos super-heróis, ela que produz os filmes, os reality shows, tudo da celebridade super-herói, é essa empresa que cuida. Por isso que eu falei que lembra um pouco a Marvel, ou a Warner, ou a Fox, porque eles administram a popularidade dos super-heróis também nos filmes da ficção. É um pouco confuso, né? Mas é como se no filme dos Vingadores mostrasse os Vingadores estrelando um filme dos Vingadores, e como seria a repercussão desse filme lucrando pra caramba nos cinemas e tudo mais. E aí uma consequência disso, dessa sociedade que é dominada pelos super-heróis, seja na questão da segurança pública, porque cada cidade tem o seu super-herói residente, tem 200 super-heróis espalhados pelo país e tudo mais, ou mesmo pela questão desses heróis serem ídolos. E uma coisa que The Boys mostra é que muitas vezes esses ídolos, essa idealização do super-herói como uma força do bem e tudo mais, pode na verdade ser apenas uma ilusão, que pode ser tudo marketing. Ou quando um herói quer legitimamente fazer o bem, ele entra naquele sistema e às vezes ele acaba priorizando o entretenimento, o dinheiro, a fama e várias outras coisas, em vez de salvar vidas, que seria o que os super-heróis deveriam fazer, e é a propaganda que fazem deles. E The Boys é uma série que já começa com essa desconstrução. Eles levam a extremos como seriam pessoas horríveis com superpoderes, basicamente. Pessoas que ou já são horríveis desde o princípio e só mantêm uma fachada, ou pessoas que vão deixando de lado a sua própria humanidade para se tornarem praticamente vilões, só que em pele de herói. Esse é um vídeo sem spoilers, tá, gente? Porque tem várias revelações ao longo da série e tudo mais que mudam bastante a ideia que a gente tem das coisas, mas tem dois acontecimentos que eu vou falar do primeiro episódio. Então, caso você não queira spoiler nem do primeiro episódio ou do começo do primeiro episódio, vai assistir lá, volta aqui no vídeo. A primeira coisa que eu acho legal que a série desconstrói é a questão dos poderes dos super-heróis e as consequências práticas e devastadoras que eles teriam no dia a dia. Então, por exemplo, um super-herói que é velocista, como o Flash, será que ele consegue desviar das pessoas no meio da rua? E até tem aquelas coisas de pensar, mas os superpoderes, a pessoa teria que ter a velocidade, mas também teria que ter a pele super resistente, porque ia sair batendo um monte de pedrinha, ia cortar todo o rosto, e a roupa ia pegar fogo e não sei o que lá. The Boys não faz exatamente isso, porque os super-heróis, eles são super resistentes também, mas existe logo no primeiro episódio um atropelamento por super-herói. E é exatamente a namorada do nosso protagonista, que é o Huey. Ele tá segurando a mão da namorada assim e passa um herói, atropela ela, e ela é instantaneamente morta, destruída, explodida e tudo mais. Isso é um detalhe de The Boys. A série não é pra menores de idade, tá, gente? Se você for menor de idade, não recomendo. É uma série que tem muito gore, muito sexo, muita nudez, muita profanidade, muitos temas pesados. Então, realmente não é uma série, sabe? Ai, nossa, tem super-herói, vou botar pro meu filho de 7 anos assistir. Por favor, não faça isso, tá? Enfim, a Robin, namorada do Huey, morreu. Aí a série já começa a mostrar pra gente como o sistema tá a favor dos super-heróis. Eles podem fazer esse tipo de coisa, que na verdade é uma história que nem é muito averiguada, sabe? Meio que só falam, ele só tava perseguindo criminosos, nem há um pedido de desculpas de verdade, sabe? É meio que efeito colateral. E como as pessoas comuns acabam se tornando simplesmente
efeito colateral dos super-heróis. Isso é uma coisa abordada em outras histórias, não é como se The Boys tivesse inventado a roda. Até no audiovisual a gente tem outros exemplos disso, por exemplo, a própria Guerra Civil é ocasionada por isso, por causa de efeitos colaterais do salvamento dos heróis que acabam matando as pessoas. E nos quadrinhos da Guerra Civil, apesar do estopim ser bastante diferente, a ideia é mais ou menos a mesma. Heróis podem causar coisas ruins para as pessoas mesmo quando eles estão tentando fazer o trabalho deles. Só que eu acho que o legal de The Boys é que eles pegam o olhar de quem não é super-herói, ou seja, pessoas comuns que tiveram a sua vida afetada ou destruída de alguma maneira porque alguma pessoa com superpoderes e sem nenhuma consideração pelos meros mortais acabou com eles e nem ligou pra isso. Então o Hughie tá revoltado com essa situação da morte da namorada dele e ele acaba sendo procurado por um cara chamado Butcher, que é alguém que no começo da série a gente não sabe muito bem por que exatamente, mas ele é um cara que odeia super-heróis, ele quer ferrar os caras e ele vai fazer de tudo pra isso. Então ele meio que leva o Hughie junto com ele nessa. Então na maior parte dessa primeira temporada, pelo menos, a gente acompanha esse mini esquadrão montado pelo Butcher com o Hughie e mais outras pessoas e como eles tentam minar os super-heróis, principalmente esse grupo que é conhecido como The Seven, ou seja, os Sete, que é um grupo que é bastante análogo à Liga da Justiça ou aos Vingadores, mas eu acho que os heróis eles têm mais a vibe da DC, assim. Então tem, por exemplo, Homelander, que ele é tipo um super-homem nos poderes e ele tem um uniforme que é meio super-homem, mas também um pouquinho de inspiração no Capitão América, com essa coisa do patriotismo e tudo mais. Tem a Queen Maeve, que é bem vibes Mulher Maravilha. Tem esse que é o A-Train, que é um velocista, e aí lembra a gente do Flash. E um chamado The Deep, que é um análogo aí ao Aquaman. E ele, assim como o Aquaman nas piadas de cultura pop, normalmente é muito ridicularizado por ter esses poderes de falar com animais, né? Animais aquáticos e tudo mais. Então ele é meio que deixado de lado, assim, e se sente inferiorizado. Apesar de eu ter falado que a gente vê a maior parte da história pelo olhar de pessoas que não têm superpoderes, a gente acompanha um pouco da vida desses super-heróis que fazem parte do The Seven. Principalmente a nova recruta do The Seven, que é a Annie, também conhecida como Starlight, é o nome de herói dela. E ela foi escolhida entre heróis do país todo pra entrar nessa equipe, tipo o sonho da vida dela. Só que logo no primeiro episódio ela descobre que ela entrou numa cilada, basicamente, porque as pessoas que estão lá são pessoas que ou não ligam e não estão nem um pouco preocupadas em salvar a vida de pessoas, ou são realmente babacas. A gente presencia logo no primeiro episódio uma cena de assédio sexual, que aliás é uma coisa que tem no quadrinho, mas como a história se passa nos dias de hoje, até ganha um contexto muito forte com aquele movimento Me Too que teve nos Estados Unidos, das atrizes contando sobre como naquele mercado de celebridades era e é comum esse tipo de assédio e como é difícil isso ser denunciado, afinal você tá lidando com outras celebridades. O caso que acontece no primeiro episódio lembra muito o caso do Louis C.K. e outros que aconteceram e foram denunciados e comprovados e tudo mais. Mas esses dois lados principais da história, o lado do Hughie e das pessoas sem poderes, e o lado da Annie, que é uma heroína que quer fazer o bem, mas que entra nesse mundo em que todo mundo é terrível e vai tentar tirar toda essa autenticidade dela, esses dois se encontram, eles se conhecem anonimamente em um banco de praça e começam a conversar e se aproximar. No começo, sem saber muito bem o que cada um quer, o que cada um é. Ele não sabe que ele é um novo membro do The Seven, apesar de estar buscando vingança contra um membro do The Seven, e ver essa dinâmica dos dois se aproximarem, mas ao mesmo tempo um querer usar o outro e tudo mais, é bem interessante. Além de tudo, um monte de reviravoltas, descobertas. Cada episódio você tem alguma revelação que torna as coisas muito maiores do que você achava que elas eram. Dá vontade realmente de maratonar, assistir um episódio em seguida do outro rapidinho. E a temporada tem só 8 episódios, mas os episódios têm 1 hora de duração e eu achei até que eles são um pouco longos, eles têm bastante coisa. Às vezes eu pensava, nossa, esse episódio tá rolando faz tempo, né? Eu ia ver, eu tava na metade ainda. Uma coisa que eu já mencionei aqui, que talvez você tenha que prestar atenção caso você não curta, é que The Boys tem muito gore, tem muita cena de violência bem forte. Pelo que eu vi, é menos do que no quadrinho, mas de qualquer maneira, na TV, como você tem uma coisa bem mais realista, palpável, sabe? Você talvez não queira ver um cérebro se despedaçando e coisas assim. Aí talvez você não queira ver The Boys. Eu acho muito legal ter rolado The Boys, eu acho que a gente tá nesse momento de desconstrução infinita do gênero super-herói, pegar essas premissas e levar a extremos, e The Boys faz isso. É claro que é uma coisa que nos quadrinhos já rolou, já foi explorada, mas a gente tá num momento que os super-heróis são o assunto do cinema, sabe? São os maiores filmes do cinema, e cada vez mais a tendência, eu acho, é que a gente veja materiais que desconstroem isso. Como já rolou nas HQs, eu acho que nada mais justo do que trazer das HQs pras telas. Ainda mais uma história que se passa nos dias de hoje,
hoje e tudo mais. Vai abordar, como eu falei, assédio, cultura das celebridades de internet, de entretenimento, cultura do espetáculo, tramas governamentais, tem meio que de tudo e eu recomendo que você conheça. E eu tô bastante curiosa pelo que vem por aí na segunda temporada, porque a primeira terminou com umas coisas meio bombásticas, que obviamente não vou falar aqui, acho que você devia ir lá conferir. E diga aí nos comentários o que você achou de The Boys, se você tem teorias aí pra segunda temporada, não vale trazer do quadrinho, tá? Porque eu ainda preciso acompanhar. E também diz aí nos comentários se você quer que eu aborde mais sociedades de super-heróis, porque eu pensei muito em Boku no Hero Academia quando eu tava assistindo, e em One Punch Man, que também são sociedades que institucionalizaram os super-heróis, assim. Tem várias outras nos quadrinhos também. Seria uma coisa legal da gente abordar, quem sabe? E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!